Você que tem a tua Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro dos profetas, e os profetas maiores, que é Daniel, por gentileza, capítulo de número 6, e versículo de número 1. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, e versículo de número 1. Se você conseguir achar o profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Glória a Deus. Aleluia. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga pastor, me espera. Glória a Deus. Que diz assim: a poderosa e infalível palavra do Senhor. Dai achou bem nomear 120 satrapas para governar todo o reino, e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os satrapas tinham que prestar conta a eles, para que o reino não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel destacou tanto entre os supervisores e os satrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino. Diante disso, os supervisores, os satrapas, procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era negligente, nem corrupto. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Versículo 6. Assim, os supervisores e os satrapas, de comum acordo, foram falar com o rei: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os satrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto, impor uma proibição, segundo a qual todo aquele que orar qualquer Deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Assim, o rei Dário assinou o decreto. Versículo 10, e nós paramos aqui. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cuja janela davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Ponto. Coloca a tua Bíblia no banco, por gentileza. Feche os teus olhos e vamos orar a Deus.
Senhor Deus, grandioso e poderoso, nessa noite tão gloriosa que estamos reunidos em tua casa, adoramos e glorificamos o teu santo nome. Sentimos a tua presença, porque a tua presença é real nesse ambiente. Os nossos corações estão sensíveis à tua voz, estão todos eles debulhados, para que a semente da tua palavra possa penetrar em nossos corações. Fala, ó Pai, fala conosco através da tua poderosa palavra, em nome de Jesus. E só quem acredita bate palma e glorifica Ele nesta noite. Pode pegar a atenção. Glória, amado pastor, ele volta um pouquinho. Ele está assim na perna, mas vamos lá, da próxima plantar. Em nome de Jesus. Amados, estamos diante de um texto bíblico poderoso. Para quem não conhece o livro do profeta Daniel, ele é um livro escatológico que fala de alguns acontecimentos que ainda não aconteceram. Só que o que eu venho dizer é o que está escrito no capítulo de número 6. Por que, pastor Edivaldo? Porque quem governava o Império Babilônico era o rei, o monarca Nabucodonosor. Só que agora os medos e os persas vão destruir o império de Nabucodonosor, e Dário agora vai assumir o trono. Só que quando Dário vai assumir o trono, a Bíblia vai nos dizer, no capítulo de número 6 e no versículo de número 1, que ele vai levantar 120 satrapas para poder governar as províncias ao qual ele é rei. E o texto bíblico vai nos dizer que além de ele levantar 120 satrapas para poder governar as províncias, ele vai levantar 3 supervisores ou 3 governadores para poder liderar sobre esses satrapas, sendo que o texto bíblico vai dizer que um deles é o profeta Daniel. E o texto bíblico vai nos dizer que o profeta Daniel sobressaía em tudo que ele fazia, porque era um homem íntegro, era um homem leal ao vosso Deus. Então, amados, a Bíblia vai nos dizer que os demais satrapas, os demais supervisores vão ficar com inveja da posição de Daniel e como ele executava as tarefas que era designado para ele. Então, amados, a Bíblia vai nos dizer que eles procuram motivo para poder apontar Daniel, dizendo que ele errou, dizendo que ele falhou. A
Bíblia agora vai nos relatar que eles estão à procura de um motivo para poder condenar Daniel. A Bíblia nos relata que eles vão reunir e vão pensar a melhor forma de nós poder incriminar esse tal Daniel é na lei do seu Deus. Oh glória, amados, ele sabia que Daniel era um homem de oração, ele sabia que Daniel era um homem temente a Deus. Então eles procuraram um decreto para poder passar para o rei. Ó rei Dário, ó excelentíssimo rei Dário, o Senhor tem que emitir um decreto e todos os satrapas e todos os supervisores e todos os governadores concordaram e assinaram embaixo. Entendam que Daniel é governador e Daniel não aprovou esse decreto. Era um decreto para poder pegar Daniel na espinha, na curva. Então eles vão ao rei Dário e vão dizer: ó rei Dário, assina agora um decreto dizendo que durante 30 dias ninguém pode adorar deuses e nem homem nenhum a não ser o Senhor, ó rei Dário. E isso vai saciar o ego do rei Dário. Por que, pastor Divaldo? Porque é algo que favorecia o rei Dário, era algo que encheu de orgulho. Então Dário não pensa, ele vai assinar o decreto com selo, sendo que no rei persa, e quando é revogado uma lei, o rei jamais pode voltar atrás. Amado, a Bíblia vai nos dizer que quando o rei assina o decreto, e o decreto é anunciado pelas províncias, no versículo de número 10, a Bíblia vai nos dizer que Daniel fica sabendo, e quando Daniel fica sabendo, o que Daniel vai fazer, pastor Divaldo? Daniel vai voltar para a sua casa, e quando Daniel volta para a sua casa, a Bíblia vai dizer que ele sobe no andar superior, e no andar superior ele coloca o joelho no chão e começa a orar ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro da cidade de Jerusalém. Amado, que me chama a atenção é quando mexe com alguém que presta culto no andar superior. Oh glória, porque quem presta culto no andar superior, você pode até tentar se levantar, você pode até tentar falar mal, você pode até tentar caluniar, mas o ungido que é ungido, que como entra no seu quarto e presta um culto para o Senhor, Deus fica diante do trono e diz: sou eu contigo, Daniel, sou eu contigo, meu ungido, sou eu contigo, minha
número 1, o apóstolo Paulo vai dizer: há 14 anos eu conheço um homem que foi lá no terceiro céu. Se estava na carne ou fora da carne, eu não sei, Deus sabe. Viu coisas indizíveis, ao qual o homem natural não convém contar. E por causa dessa visão, foi me dado um espinho na carne, que é o mensageiro de Satanás, que vem me esbofetear. Eu roguei a Deus, eu orei a Deus, eu falei com Deus, e Deus falou comigo: Saulo, Saulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí o apóstolo Paulo vai entender que se o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, então eu tenho que me gloriar quando eu sou perseguido, eu tenho que me gloriar quando eu sou caluniado, eu tenho que me gloriar quando estou tentando me matar. Por quê? Porque quando eu estou fraco, isso quer dizer que eu estou só bem pra forte. Adora Ele, adora Ele, glorifica Ele nessa noite. Tem pessoas, tem ungidos escolhidos dentro dessa igreja que está vivendo um momento de perseguição, que está vivendo um momento de provação, que está vivendo um momento de calúnia. E você pergunta: por que está me perseguindo? Por que está vindo essa luta sobre mim? Por que está vindo essa luta sobre a minha família? Por que está vindo essa luta sobre a minha casa? Ei, é Deus dizendo: se aquete a minha ungida, se aquete o meu ungido. Não sabe tu que o meu poder é aperfeiçoa na cabeça? Porque quanto mais eu te marcho, mais a tua vida é espiritual começa a ser levada comigo. Sou eu ouvindo a tua oração, sou eu ouvindo a tua súplica. E quando eu ouço a tua oração, quem vai adiante de você não é mais você, quem vai adiante da sua luta sou eu, o grande Jeová, o grande Jeová, que vai adiante da tua luta. Só quem acredita, adora Ele. Amados, é um problema com quem mexe, com quem está ligado no céu. Ele é fácil, é fácil. Ei, Daniel, quando fica sabendo do decreto, Daniel não pega celular, que até então naquela época não tinha. Daniel não vai desabafar no estado. Daniel não vai mandar mensagem para amigo. Daniel não vai mandar mensagem para amiga. Daniel não vai procurar pessoas para poder desabafar. Não, a Bíblia vai dizer que Daniel volta para casa e vai para o seu quarto, que é no andar superior. E a Bíblia vai dizer que Daniel vai fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor. O que pastor de volta? Ele vai colocar os seus dois joelhos no chão. Quando ele coloca os seus dois joelhos no chão, ele está falando com aquele que pode resolver o meu problema. Ele está falando com aquele que pode resolver o teu problema, jovem a Deus. É Ele. E Deus está dizendo aqui que a solução para o problema, quando o teu joelho no chão começa a orar, quando o teu joelho no chão começa a suplicar. Porque enquanto você está com o joelho no chão, estou eu pelejando no mundo espiritual a favor de você. Só quem acredita, só quem é espiritual nessa noite, adora Ele, glorifica Ele, porque Ele está dando nessa. Ei, preste bem atenção. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 7, o apóstolo Paulo está prestando culto no terceiro andar. E era uma vigília. Quem é que está pregando o pastor Evaldo? O apóstolo Paulo. Eu pergunto: quem é que queria ouvir o apóstolo Paulo pregando? Eu te pergunto: o apóstolo Paulo era eloquente? Não. Apóstolo Paulo não pregava como pastor Evaldo. Apóstolo Paulo pregava devagarzinho, pegava manso. Oh glória! Só que de repente no culto, na meia-noite, algumas pessoas começaram a espirrar no culto.
Porque vendeu na minha conjectura, dizia, apóstolo Paulo tem graça nenhuma. Estou sentindo nada no culto. Só que Deus, olha para cá, Deus, Ele vela pelos teus eleitos, Ele vela pelos teus escolhidos, Ele vê que o mundo está expirando, Ele vai dar o próprio Deus. Na minha conjectura, vai um jovem chamado Eutico, que está sentado na janela. Do nada Deus assopra na minha conjectura. Caiu no terceiro. Quem estava dormindo fez mal. E o jovem caiu. O jovem caiu. Querendo trazer um alvoroço no culto. Só que o apóstolo Paulo estava ligado no terceiro céu. Diga comigo, ligado no terceiro céu. E o horário era meia-noite. Diga comigo, à meia-noite. À meia-noite. No texto bíblico, em Mateus 25:6, à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem eu entendo que a meia-noite é a hora que o noivo vem. Apóstolo Paulo desce. Quando o apóstolo Paulo desce, doutor Lucas já estava lá embaixo, porque ele era médico. Doutor Lucas tocou no jovenzinho Paulo. O negócio espreitou para você, Paulo, porque era você que estava pregando. E o jovem morreu. Lucas não entendia nada do mundo espiritual, porque até então Lucas não era convertido. Lucas se converteu foi justamente nessa passagem. Porque, pastor de prova, apóstolo Paulo, Lucas, deixa comigo, pegou o jovem. Quando o apóstolo Paulo pega o jovem, ele fala assim: Lucas, não se preocupa não, que está morto no corpo, mas está vivo na alma. Lucas, não se preocupa não, a aparência é de morto, porque na alma ainda tem vida. Ei, glória! Tem aparência de morto, mas a alma ainda tem vida. Aí o apóstolo Paulo olha para Lucas: Lucas, pode deixar, porque o menino não morre, o menino está vivo. Apóstolo Paulo volta para o culto. E aonde era o culto, pastor Edivaldo? No andar superior. E se o culto é no andar superior, é Deus dizendo: Paulo, venham trazer um avivamento nesse culto. Amados, quando todo mundo ficou sabendo que o jovem não morria, o jovem estava vivo, a Bíblia vai dizer que todos se alegraram e houve um avivamento dentro daquele culto. Que o culto que ia parar meia-noite não parou, o culto virou vigília, o culto foi até pela manhã. Por que, pastor Edvaldo? Porque avivamento é trazer vida àquele que está morto. Isso é um avivamento. Avivamento não é pegar tambor e ir para a rua fazer barulho. Avivamento é você ir para a cruz do Calvário e chorar pelos seus pecados e arrepender deles. Isso é um avivamento. E Deus vai trazer um avivamento. Só quem acredita depois não faz para a fé, não. Agora é, porque o avivamento dele vai vir sobre você, vai vir sobre a sua casa. Só quem acredita depois. Amado, eu vou encerrar. Quando eles viram que Daniel orava 3 vezes ao dia, eles correram e voltaram para o rei Dário. Quando o rei Dário sabia que era Daniel, o rei Dário até pensou em voltar atrás, mas o decreto do rei não podia.
E o que me chama a atenção é que o inimigo de Daniel sabia que ele orava 3. E ele orar 3 vezes incomodava. E a pergunta é: quantas vezes você tem orado ao dia? A pergunta é: você tem incomodado os seus inimigos? Porque sabe o que me chama a atenção? Daniel era de Jerusalém, de Judá. Ele foi deportado para a Babilônia, levado como escravo. Ele saiu da cidade santa e foi para cativo na Babilônia. Pega isso. Só que quando Daniel sai de Jerusalém e vai para a Babilônia, ele leva o costume da cidade santa e implanta dentro da Babilônia. O que, pastor, que vai no costume de adorar e orar? Por que, pastor? Porque existem pessoas que mudam de cidade, mas não levam o costume de orar. Tem pessoas que mudam de ambiente, mas não leva o seu costume de oração. Porque quando está na roda de amigo, tem que falar de Cristo. Quando está no seu trabalho, Jesus ficou lá em Jerusalém, porque no trabalho fala-se de tudo, mas não fala que é cristão, não fala que é evangelho, não convida para ir para o culto. De repente, lá no ambiente, os amigos dele sabem que é cristão, porque no dia que vem na igreja vai tomar um super crente. Há quanto tempo eu trabalho contigo e nunca vi você falar nada de Cristo? Ah, você não pediu para falar. Ei, aprende com Daniel. Fui para a Babilônia, mas levei o costume do meu. Ei, está doendo, está curado. Tem pessoas que dão tanta gargalhada, tanta piada, tanta conversa boba, mas para abrir a boca para falar de Cristo, diga para o teu irmão: seja sal da terra. Diga para ele: seja a luz do mundo. Amados, Jesus disse para o seu discípulo: seja sal da terra e luz do mundo. Aí ele diz: quem é que sente uma candeia e coloca debaixo de um cesto? Quem é que sente uma candeia e bota debaixo da cama? Acende uma candeia e coloca na estante para que possa iluminar toda a. Preste bem atenção. Você é candeia. Cristo te acendeu. Para quê, pastor de volta? Para poder iluminar quem anda em treva. Se você não ilumina quem anda em treva, a candeia se apaga. Você sabe qual é o segredo de ter a candeia constantemente acesa? É de fazer aquilo que o seu mestre determinou você fazer.
e fazer com excelência, se não arde no teu coração, de falar de Cristo, de falar da tua palavra, de falar do teu amor, de falar do testemunho que Ele fez na sua vida, a candeia se apaga. Por que, pastor Divaldo? Porque Deus vê que não tem necessidade de botar azeite. Para que Deus vai te acender se você não ilumina? Para que Deus vai te acender se você não prega? Para que Deus vai te acender se você não dá testemunho de cristão? Ei, tem candeias se ofuscando porque não dá testemunho de cristão. Ei, o negócio é sério. Só que Deus me trouxe hoje nessa noite para dizer: seja uma candeia acesa, assim como Daniel foi aceso na Babilônia. A Babilônia era pagã, mas Daniel decidiu: eu não vou me contaminar com os prazeres da Babilônia. Só quem é candeia acesa, levanta a mão aí, irmão. O negócio é muito sério. Jesus seja saudável. Você sabe para quem Jesus está falando? Diga comigo, para os discípulos. Diga comigo, para os discípulos. Não vai fazer cara de nojo, não, é para você mesmo. Amado, você sabe que o sal, ele é muito importante na nossa vida cotidiana. Você pode fazer a melhor comida, com os melhores temperos. Pega marido, pega mulher, pega esposa, pega irmão, bebe, o que for, mas se não tiver o sal, não está sem sal. Mas também, se colocar sal demais, você vai falar: está salgado demais. Então tem que ser na dosagem. Aí quando Jesus fala para o seu discípulo: seja sal da terra, eles pararam e pensaram: como assim? Esse mundo todo, todas essas províncias, e nós temos que ser o sal da terra. É que eles ainda não compreendiam que o sal, na medida certa, ele realça o sabor para toda a província. Eita glória! Ele deu essa ordenança para mim. Ele deu essa ordenança para você. Ei, olha para cá. Está na hora de nós começar a ser sal da terra. Está na hora de nós começar a falar do que Cristo fez na sua vida. Falar do que Cristo fez na sua família. Falar do que Cristo está fazendo sobre você. Falar do que Cristo está fazendo sobre os seus parentes. Ei, meu Jesus Cristo de Nazaré, eu estou sentindo a presença dele grandiosa e poderosa dentro dessa casa. Ei, eu vou mandar para o texto. Fica de pé. Eu vou encerrar. Olha o rei dando para Daniel: Daniel, que o teu Deus te salve. Amados, Daniel foi jogado na cova dos leões, sim ou não? Aí eu pergunto: o leão gostar de carne, sim ou não?
Então por que o leão não comeu Daniel? Porque quando Daniel é jogado na cova dos leões, Daniel não foi na carne. Daniel foi jogado no espírito. Aí você vai entender por que 3 horas ao dia. Aí você vai entender por que ele orava 3 horas ao dia, 3 vezes ao dia. Porque na hora que Daniel mais precisou, Daniel não foi para a cova dos leões na carne. Daniel foi para a cova dos leões no espírito. O leão não gosta de espírito, o leão gosta de carne. O leão gosta de carnalidade. O leão gosta de quem dá lugar à carne. O leão gosta de quem faz veneração. O leão gosta de quem fala de mentira. O leão gosta de quem é caluniador. O leão gosta de quem é corrupto. O leão gosta de quem é prostituto. O leão não gosta de quem vive no espírito. E a igreja ainda está no espírito. Só quem está no espírito levanta a mão. Adora ele nessa noite. Só quem está no espírito adora ele nessa noite. Está na hora de você voltar a buscar como você buscava antes. Está na hora de você voltar a orar como você orava antes. Aramão, te olhei e faz, ei, amados, vou fazer 15 anos no Evangelho. Ô glória, 15 anos no Evangelho. E a busca por Deus é a mesma. Aonde eu chego é testemunho lá fora. A candeia acesa. Irmão, te olhei e faz, aonde eu chego eu falo do amor de Cristo. Porque pastor Evandro, porque Deus olha para mim e a necessidade de encher, de encher, de encher. Ele pega, ele para o eixo. Ele tem vontade de fazer levantar o eixo. Aí ele fala, te olhei e faz, só que é candeia acesa, levanta a mão, bora aí.
O Senhor enviou para poder buscar a tua face, Senhor Deus, para poder se você esteja